Bem, nós continuamos a ministrar sobre vida cristã normal. O subtema é sujeitando-nos uns aos outros no lar. E ainda um subtema que é submissão dos pais ao Senhor. Talvez você pense, eu não sou pai. Bom, não é, mas pode ser que venha a ser. E quando falamos em pai, estamos falando em pais, é no plural. Então é pai e mãe. E os princípios aqui valem para N situações, quer você seja pai ou não, quer você pense em ser, quer você não pense. Nós vimos nos domingos anteriores, rapidamente, para trazermos mais coerência com o que vai ser dito, que se de fato ouvimos falar de Jesus e nele fomos instruídos segundo a verdade nele, se aprendemos que precisamos renovar a nossa mente, se a renovação da nossa mente consiste em deixar de lado a velha natureza, os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem que se corrompe segundo os desejos enganosos, seus desejos enganosos, se a renovação da nossa mente consiste em revestirmos-nos da nova natureza, os bons hábitos, os bons costumes, o novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, devemos ter cuidado com a maneira como nós vivemos. Devemos viver não como tolos, mas como sábios. Devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Devemos aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Devemos procurar entender qual é a vontade do Senhor. Devemos, portanto, deixarmos-nos encher do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo está cheio de gratidão, de louvor e de adoração a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo também está pronto a sujeitar-se ao seu próximo. Obediência e submissão uns aos outros são características do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso que o texto diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. São características do novo homem que entende, e quando falamos de homem, estamos falando do ser humano, que entende a vontade do Senhor e é cheio do Espírito de Deus. Vimos também que todo o Novo Testamento enfatiza a atitude de submissão. Primeiro, vimos aqui submissão às autoridades civis. Em segundo lugar, submissão uns aos outros na igreja. Em terceiro lugar, submissão no lar, no contexto conjugal. E hoje, em quarto lugar, nós queremos ver submissão no lar. Aliás, vimos na semana passada a submissão no lar dos filhos em relação a seus pais. E então seria o quinto. E ali está quarto ainda. Mas eu vou corrigir isso da próxima vez. Por enquanto fica aí. Submissão dos pais ao Senhor. Nós temos aqui 3 mandamentos. É o único verso que nós vamos tratar hoje e ainda assim não vamos chegar ao final de ministrar sobre todo esse texto, que é pequeno, só um verso, é o verso 4. Mas nós temos aqui 3 mandamentos. Primeiro mandamento, e vocês pais não provoquem os seus filhos à ira. Certa vez eu vi uma cena bem impactante. Uma mãe agarrando a filha pelos cabelos e ela estava com muita raiva.
exatamente porque a filha quase tinha sido atropelada por um veículo. E então ela ficou muito nervosa e ela agarrou a filha pelos cabelos e sacudia a filha tremendamente. A gente podemos imaginar que sentimentos a mãe viveu. Muito susto, talvez o horror de ver um perigo tão grande e de pensar no que poderia ter ocorrido com a filha, se não fosse a graça e a permissão e a intervenção de Deus. Agora, que sentimentos a filha viveu? Susto, horror. Será que ela viu na atitude da mãe uma atitude de amor? Eu creio que ela viu uma atitude de desamor. E ela pôde ver estampado no rosto da mãe ódio. Talvez não ódio contra a filha, mas de viver aquela situação, a agitação, ela não transmitiu amor, mas raiva. É verdade que a mãe poderia chamar isso de amor. E ela poderia dizer, eu fiz isso por amor. E eu creio que teria sido mesmo. Se não amasse, ela não estava nem aí. Mas a filha não terá percebido amor neste gesto. Até certo ponto, a atitude da mãe é perfeitamente compreensível. Ela caracteriza o inesperado, o perigo, o susto e todas as emoções envolvidas neste acontecimento. Mas isso é um ato de violência e desamor. E, além isso, para não falar de falta de controle, se bem que ninguém sabe como vai reagir numa situação dessa. Mas filhos de pais irados e violentos podem tornar-se pessoas sem qualquer iniciativa. Eu vou repetir. Filhos de pais irados e violentos podem tornar-se pessoas sem qualquer iniciativa. Por isso que Colossenses 3, aliás, o texto que nós lemos, básico, diz, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Mas Colossenses 3, 21, diz a mesma coisa com uma ênfase seguinte: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Isso não significa que os pais tenham que fazer todas as vontades dos filhos, mas não pode criar uma situação em que venham a levá-los a ficar irritados, a ficarem irados contra os seus pais. Numa situação, quando os pais agem de forma irada e agressiva com os filhos, vão gerar nos filhos insegurança, medo, sentimento de baixa estima, principalmente em momentos de estresse, de ira e de raiva. E nesses momentos é muito comum os pais dizerem assim: filho, você Bom, na minha época dizia-se um traste. Eu não sei se esse vocábulo ainda existe aí. Pais que dizem, você me vive atrapalhando, você é um chato, você é uma peste, eu não gosto de você. Quando é que eles dizem isso? Quando desobedecem, quando não fazem o que os pais esperam que eles fazem. Então, se os pais estão irados, vão soltar os cachorros em cima dos filhos e vão dizer tudo aquilo que vão julgar todos eles para baixo. Quando os filhos crescem com violência, eles podem buscar
o homossexualismo, particularmente se a mãe é dominadora. Então, ela se torna tímida, se torna realmente sem iniciativa e muito facilmente pode encontrar alguém que vá dar a ela aquilo que ela não recebe no lar para começar a prática do homossexualismo. Filhos de pais irados e violentos podem tornar-se pessoas violentas mais tarde também. Vejo que Provérbios 22, versos 24 e 25 dizem: você não vai encontrar esses textos aqui, porque nós só colocamos o esboço da mensagem, ou seja, o texto básico. Então, preste bem atenção. Se você precisar dessas referências, você pode pedir à secretaria, ela vai passar isso para você. Mas eu vou repetir: filhos de pais irados e violentos podem tornar-se pessoas violentas, agressivas. Provérbios 22, 24 e 25 diz assim: não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Nós vamos dizer ainda e dizemos agora que filhos aprendem com aquilo que eles veem em seus pais. A NVI traduz assim esse mesmo texto: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Gálatas 6:7 nos fazem saber que filhos de pais irados e violentos podem vir a odiar os seus pais. Gálatas 6:7 diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Os filhos normalmente são resultado daquilo que os pais são, daquilo que eles fazem, daquilo que eles dizem, daquilo que eles veem na vida de seus pais. Eles imitam até não querendo fazer aquilo, mas eles se tornam praticamente uma cópia daquilo que os pais são. Pais podem levar os filhos a odiá-los se são injustos com eles. Aí vem: não provoqueis os seus filhos a ira, ou não irritem seus filhos. Isso acontece quando os pais cobram dos filhos um comportamento que eles não viram nos seus pais, um comportamento que não foi ensinado a eles. E isso acontece como? Você já viu uma criança birrenta, esperneando, e o pai ou a mãe todos sem graça, sem saber o que fazer, e diz: filho, essa não foi a educação que eu dei para você. Não foi assim que eu eduquei você. Não me faça passar vergonha. Você já viram uma cena assim? Ou quem sabe até você viveu uma cena dessa. O que está revelando? O filho ou a filha está reproduzindo exatamente aquilo que é resultado de uma disciplina, de um ensino, de um cuidado que não teve em casa. E ela está expressando simplesmente buscando atenção para si. Então a criança esperneia, a criança dá um verdadeiro show. Ela está querendo atenção, ela está querendo chamar a atenção das pessoas para si mesmas e está revelando um caráter rebelde que não foi tratado, não foi cuidado.
E quando os pais se veem assim, eles não sabem o que fazer. Ficam envergonhados, agem como se a culpa fosse dos filhos, cobram deles o que nunca lhes foi dado. Isso é injusto, isso traz ódio, isso traz revolta, porque os pais cobram algo que não deram aos seus filhos. Nós falamos de 3 mandamentos. Primeiro mandamento: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. Segundo mandamento: e vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina do Senhor. A palavra criá-los é a palavra grega ektrepo. Ektrepo. E-K-T-R-E-P-H-O. Ektrepo. Significa criar, nutrir, cuidar. Criar filhos no caminho do Senhor, desde a infância até a maturidade. Mas o texto diz assim: mas tratem de criá-los na disciplina do Senhor. Criá-los na disciplina, a palavra para disciplina é uma palavra grega, é a palavra paideia, e significa disciplina, literalmente, ou educação. Pode ser traduzida como educação mediante disciplina. A educação requer uma disciplina dos pais em relação a eles mesmos e em relação aos seus filhos. Então, seria educação do Senhor mediante disciplina. Do Senhor, porque é aquilo que o Senhor ensina que os pais devem fazer em relação aos seus filhos. A disciplina tem 3 aspectos práticos. Primeiro, a educação prática. Nós vamos citar como exemplo Deuteronômio 6, 4 a 9. Esse texto, que é muito conhecido de todos nós, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. A quem foi dirigida essas palavras? Aos pais. Pelo contexto você vai ver logo a seguir que é como os pais devem ser para que os seus filhos venham a ser o que Deus planejou para eles. Então, os pais devem saber que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Filhos precisam ver na vida dos pais que Deus é Senhor na vida deles. E que realmente eles amam o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Não adianta dizer para o filho fazer isso, se eles não veem isso nos pais. Oportunamente, mais adiante, a gente vai tratar melhor sobre isso. Mas o texto continua dizendo: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Nenhum pai pode ensinar a palavra de Deus para os seus filhos se esta palavra não estiver primeiro no coração. Primeiro, nenhum de nós pode amar a Deus como Senhor. Como Senhor significa que Ele manda, significa que Ele tem o lugar que nós damos no nosso coração, aquele a quem devemos obedecer.
Na realidade, nós não podemos obedecer a quem não conhecemos. Então, isso requer do pai e da mãe tempo com Deus, dependência de Deus, palavra de Deus, oração. Você vai dizer, poxa, mas é isso mesmo. Não existem, não existe nenhuma mágica aqui. Se pais não forem disciplinados para dependerem de Deus, para criar os seus filhos, ninguém pode fazer isso sem a ajuda de Deus. Você precisa se humilhar diante de Deus, reconhecer que Deus é Senhor da sua vida. Eu estou me referindo ao pai e também à mãe. Então, na dependência de Deus, na graça de Deus, orando sempre, vigiando e buscando conhecer o Senhor, então você vai amar o Senhor, vai amar a palavra dEle, você vai ter essa palavra no seu coração. Eu vou ler outra vez. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. No coração de quem? Do pai e da mãe. Mas aqui é uma ordem dada principalmente ao pai. Cabe ao pai liderar a questão de educação dos filhos. É claro que quem fica mais tempo em casa com os filhos são normalmente a mãe. Mas nós vamos ver aqui o que é que o texto diz com relação a isso. Mas quem é responsável diante de Deus em relação aos seus filhos não é a mãe, é o pai. Vai cobrar-se do pai, porque ele é o cabeça da família. Ele é o cabeça da esposa e também dos filhos. Isso não significa que a mãe não vá fazer nada. A mãe tem uma influência muito grande na educação dos filhos. E então é preciso um trabalho coordenado, que eles trabalhem juntos, que estejam em concordância. Bem, o texto diz agora o que os pais devem fazer com seus filhos. O verso 6 diz, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. O verso 7 diz, você as inculcarás a seus filhos. Você as inculcará, deixa eu ver o que aqui está. Você as inculcará, é isso mesmo, a seus filhos. O que é inculcar? Se você for no dicionário da língua portuguesa, diz que inculcar é fazer penetrar no espírito a força de repetição. Você vai colocar na cabeça dos filhos repetindo muitas vezes a mesma coisa. Então significa colocar isso dentro da cabeça do filho. É claro que não se trata de lavagem cerebral, mas quem coloca realmente o entendimento, quem traz o entendimento é Deus. E aí entra a sua dependência em oração e dependência de Deus. E se você tiver essa palavra no coração, você vai transmitir vida, porque o coração é uma figura do espírito humano, onde no nosso contexto do Novo Testamento, Cristo habita, o Espírito de Deus habita, e você vai transmitir vida. Jesus diz, as palavras que eu lhes digo são espírito e são vida. Mas elas precisam estar
no seu coração para que você as ensine como palavra. As crianças têm que ver que você não está falando da boca para fora. Elas têm que ver que isso sai do coração. Então você as inculcará a seus filhos e delas falará. Quando? Quando estiver sentado em sua casa. Quando é que você está sentado em sua casa? Bom, se você trabalha fora de casa, você vai... Bom, hoje nem todo mundo faz isso, mas normalmente seria no horário das refeições. Se você fizer a primeira, a segunda e a terceira refeição junto com a família. Então, nesses momentos, você deveria estar ministrando a palavra de alguma forma. Uma frase, um ensino, um conceito bíblico. O texto diz, andando pelo caminho. Naquela época as pessoas andavam mais a pé, por isso talvez tivessem mais saúde, né? E normalmente os pais levavam os filhos para o trabalho na agricultura, na pecuária. Os filhos acompanhavam os pais onde eles iam. E no contexto judaico a educação era dada pelos pais. E hoje tem aquela questão, criança não pode trabalhar até uma certa idade. Eu não sei de você, mas eu toda a vida trabalhei com meu pai. Ele me levava para o trabalho e eu ajudava nas tarefas que ele me dava para fazer, inclusive tarefa de rua. Meu pai foi alfaiate. Bom, meu pai foi tanta coisa que vocês nem imaginam. Quando eu já me entendia como gente, ele era alfaiate. E muitas vezes aprendi a passar peça de roupa, porque ele comprava peças de pano e aquelas peças muitas vezes eram lavadas e depois passadas, porque delas ele faria ternos, calças, e naquela época as coisas encolhiam. Então tinha que molhar o tecido antes de fazer uma peça de roupa, qualquer que fosse. Eu fazia isso. Depois a alfaiataria dele pegou fogo, e isso foi bênção porque ele mudou de ramo e começou a trabalhar com chocolate. E eu já vendi chocolate na rua, mas eu estava com meu pai. Onde ele ia, eu ia. Quando ele ia para a igreja, eu ia com ele. Onde quer que ele fosse, eu estava com ele. Ele levava os filhos todos com ele. Claro que eu não levava todos os filhos para o trabalho, porque quando eu era menino, alguns já eram adultos. A diferença entre a minha idade e a do meu irmão, que já está na glória, é de 10, 11 anos, mais ou menos, ou 12 anos quase. E então, eu que estava mais com ele e também o meu irmão menor, depois, mais tarde. Mas o texto diz, andando pelo caminho. É onde você vai ministrando. Ao deitar-se, eu já contei aqui muitas vezes, meu pai não permitia que nós dormíssemos sem que ele fosse lá, orasse conosco, contasse uma história e orasse conosco antes de nós deitarmos. E aqui diz, ao levantar-se. Quando é que você faz essas coisas? O tempo todo. Hoje a vida é muito diferente. Eu sei que é, mas você tem que encontrar um tempo para poder ministrar aos seus filhos. Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Não diz que você não vai trabalhar. Mas é o tempo que você está com a família e com os filhos.
Deuteronômio 6, 8 e 9 dizem assim: também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Os judeus ainda usam isso, eles atam trechos da palavra de Deus aqui e muitas vezes põem até na testa. Parece algo esquisito e eu diria que na nossa cultura seria totalmente estranho fazer isso. Lá em Israel você vê as pessoas com isso. Mas o texto diz algo que bem se ajusta à nossa cultura. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. É uma prática que eu já adotei no passado, confesso. Na minha casa não tenho isso mais, por N razões que não cabe aqui falar. Mas quando eu tinha crianças, essas coisas estavam nas paredes, nas portas, com versículos bíblicos, com quadros, com textos bíblicos. Agora, esse tipo de ensino requer disciplina dos pais, e vai requerer trabalho, vai querer insistência, persistência, né? Por isso a disciplina tem 3 aspectos práticos. Primeiro, a educação prática, que nós já vimos aqui, que é inculcar aquilo que está no coração dos pais. É educação prática. Segundo, treinamento. Todo treinamento requer um treinador. O treinador ensina falando, mostrando e vivendo. Falando, mostrando e vivendo. O treinador ensina mais pelo que vive do que pelo que fala. Uma coisa é aprender pelo que se ouve e outra coisa é aprender pelo que se vê. Filhos aprendem mais do que veem do que pelo que ouvem. Por isso, pais devem ser exemplos na disciplina pessoal. 1 Coríntios 9, 25 a 27, diz assim: todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, mas nós a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo de uma disciplina que ele impunha à sua carne para que, ao pregar para outras pessoas, ele não viesse mesmo a ser desqualificado. Isso requer uma disciplina muito grande, mas eu quero que você saiba que disciplina para você mesmo não implica em que você tenha que ser perfeito. Muitas vezes você vai errar, você vai falhar, mas quando fizer isso, você tem que fazer o que a Bíblia manda que eu e você façamos. É reconhecer que nós erramos, que nós falhamos, que nós deixamos de ser aquilo que deveríamos ser ou fazer. Então, todas as vezes que um pai erra, ele deve pedir perdão ao seu filho por ter faltado com o exemplo que ele deveria ter dado. Isso não diminui o pai, não tira a autoridade dos pais e não invalida o ensino dos pais, nem o treinamento dos pais.
Então, pais devem ser exemplos para os filhos. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 2, versos 17 em diante, ele diz assim: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Aqui está falando do homem religioso, do homem que dizer que é judeu significa basicamente que ele confia em Deus, que confia na lei, a lei de Deus, e se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, veja agora, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Até aqui, nada de errado. Você, pois, agora veja, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, mas rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É sabido que o mau testemunho dos crentes é que faz com que as pessoas não queiram ser crentes. Hoje, no nosso país, um grande número de pessoas, um percentual muito alto de evangélicos, nós encontramos na população como um todo. Agora, pessoas que realmente manifestam a vida de Jesus e mostram Jesus na vida deles, eu volto a dizer, não estou pregando perfeição, não existe perfeição em mim e não existe perfeição em ninguém. Mas todas as vezes que eu e você errarmos, nós temos que reconhecer que erramos. Isso faz toda a diferença. Mas quando nós vivemos uma vida de contínua transgressão da palavra de Deus, não há como isso não se refletir na vida dos filhos. Pais querem que seus filhos sejam fiéis no Senhor, fiéis ao Senhor e estejam na igreja. Mas eles mesmos não são, nem nunca foram muito assíduos nos encontros que acontecem na igreja. Pais que deixam muitas vezes seus filhos na porta da igreja e vão para casa, depois vão apanhar os filhos. Naturalmente não é o caso de vocês, porque vocês estão aqui. Mas pais que não leem a Bíblia diariamente, não oram, não testemunham, mas querem que os filhos façam isso. Como é que os filhos vão fazer aquilo que eles nunca viram seus pais fazerem? Como é que os filhos vão sentir que precisam orar se os pais, ele nunca vê os pais orando? Como é que os filhos vão ter amor por esse livro se eles não veem os pais lendo? E se os pais não leem a Bíblia para os filhos, não falam da Bíblia para os seus filhos? Eu não estou me referindo a filhos adultos,
porque depois da fase adulta, cada um vai ser responsável por si, isso é, quando sai debaixo da casa dos pais. Eu creio que um filho ou uma filha, enquanto debaixo do teto dos pais, a responsabilidade é dos pais em relação a eles. Então, filhos menores e na casa dos pais devem sujeição e honra a eles. Por isso os pais devem ensiná-los. Provérbios 22, 6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É sabido que as crianças têm a capacidade de receber aquilo que vai caracterizar a vida delas até 6, alguns hoje vão até 9 anos. Eu aprendi que era até 6 anos. Tem gente que diz que é até 7. E tem quem diga que é até 9 anos. Quanto mais cedo, quanto mais cedo você ensina uma criança, mais você forma o futuro dessa criança em termos de personalidade, caráter e as características dela no futuro. Então, filhos precisam aprender dos pais e com os pais a importância da igreja. O Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nós temos alegria em vir à casa do Senhor? Será que os nossos filhos veem isso na nossa vida? Ensinar a criança a gostar da igreja é preciso que os pais gostem de estar na igreja. Todo treinamento requer insistência, perseverança, dedicação, disciplina, mas traz os seus frutos. Eu já contei para vocês que minha mãe se converteu muito tarde. Ela se converteu em 1974, depois da morte do meu irmão num acidente automobilístico. A partir desse momento, ela foi assistir uma pregação numa igreja batista, que não era nem a igreja do meu pai, mas havia um conferencista, pastor Enéas Tonini, que passou para a glória há não muito tempo, há uns 2 ou 3 anos atrás, não sei se tanto. Mas ele fez o apelo e ela foi à frente, ela se converteu, e se converteu mesmo. Mas até então, minha mãe não gostou da conversão do meu pai. Isso durou uns 20, 30 ou mais anos, porque a vida do meu pai mudou radicalmente. Eu sei que muitas vezes faltou nele sabedoria, mas eu lembro-me que quando eu era criança e os parentes cismavam de ir lá para nossa casa exatamente no domingo. De manhã não tinha muito problema, não. Meu pai passava a mão na gente e nós íamos para a igreja, íamos a pé, andávamos mais ou menos uns 3 quilômetros a pé. Era o trecho que a gente caminhava até onde estava a primeira igreja batista lá de Belo Horizonte. E fazíamos esse trecho 4 vezes no domingo. De manhã para ir, depois para voltar. Bem, à tarde sempre ia uma família, eram meus tios, eram os mais chegados, e eles iam lá para casa, logo após o almoço eles iam lá para casa. E a gente
como criança, brincava bastante e era uma coisa muito boa para nós crianças. Mas a hora que chegava a hora de ir para a igreja, o culto era às 20 horas. Mas eu ficava morrendo de vontade de ficar lá, por causa das crianças. Mas meu pai passava a mão na gente, com licença, não tinha visita, não tinha nada, ele ia. Porque ele dizia o seguinte, olha, ele sabe que eu sou crente, que é hora de eu ir para a igreja. Eles vêm na minha casa nesse horário, eu vou. E ele levava a gente para a igreja. Chegando lá, a gente gostava, né? Porque tinha o trabalho para as crianças, coisa que nós temos aqui deficiente na parte da noite. Mas lá existia uma coisa que alguém me falou aqui recentemente, chamava união de treinamento. O culto era às 20 horas, mas 6 horas a gente estava lá para a união de treinamento. Era 6 horas, acho que era 6 ou 6:30, não sei. Era antes do culto, depois tinha um culto. E tinha o trabalho com as crianças nesse horário e durante o culto. Mas muitas vezes também não tinha trabalho durante o culto, pelas razões que os irmãos sabem ocorrem em todo lugar. E aí a gente ficava com o meu pai sentado no banco. E não éramos crianças naquela época para assistir culto. Muitas vezes dormíamos no culto, mas estávamos lá do lado dele. Pois bem, muitas vezes até os pais têm dificuldade de trazer os filhos à igreja porque não tem o culto infantil. Mas eu acho que nós devíamos nos esforçar ao máximo para ter cultos infantis. E seria muito bom que os pais se dispusessem a servir nessa área, porque há treinamento para isso, se eles quiserem. E isso faria muito bem a eles e a seus filhos. É uma coisa que é feito não é todo domingo, mas seria muito bom para as crianças e seria uma forma dos pais servirem a Deus assim, dessa forma. Muitas vezes não é fácil manter uma criança quieta na igreja. Aqui muitas vezes eu cheguei a trazer até os netos quando eles eram menores e a gente trazia um papel para eles fazerem alguma coisa aí no banco. E cuidado para eles não ficarem conversando, porque a tendência vai ser conversar, né? Somente se tiver um com o outro. O ideal é colocar separado, de um lado do outro, para não haver conversa. Bom, são casos, mas em tudo isso a criança vai aprendendo. Por que eu estou aqui? Ela pode não entender, mas ela vai entender mais tarde que os pais valorizavam a igreja. O resultado será visto no futuro. Nós dissemos que a disciplina tem 3 aspectos práticos. Primeiro, a educação prática. Segundo, o treinamento. Terceiro, a correção. Filhos têm que ser educados, ou seja, instruídos, treinados, ou seja, ensinados muitas vezes e corrigidos quando erram. Então, filhos têm de ser ensinados, treinados e corrigidos quando houver erro. A disciplina corretiva não pode ser desprezada, nem pelos pais, nem pelos filhos. Exato. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 8, diz assim: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, ou seja, da mesma forma como é feita a educação com os filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor.
nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. O que o texto está dizendo é que aqui está falando da maneira como Deus lida comigo e com você na condição de filhos. Mas tem também ensino sobre a maneira como um pai deve disciplinar os seus filhos. Nós vamos ver aqui os 3 níveis já. O versículo 11 do capítulo 12 diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, você deve educar, você deve treinar, você deve ter a certeza de que a criança entendeu o que você disse. Por que isso é importante? Porque em todo ser humano, muitas vezes, na relação de um homem com uma mulher dentro do casamento, o homem diz uma coisa, a mulher entende outra. A mulher diz uma coisa, o homem entende outra. Então, é muito importante na relação conjugal que você entenda o que o outro quis dizer, porque senão você vai interpretar o que o seu cônjuge disse, que não é exatamente o que ele quis dizer. Isso com a criança nem se fala. Você tem que ensinar, mostrar o que deve ser feito, e no caso da criança você tem que perguntar: você entendeu o que eu disse? Repita para mim, o que você entendeu o que eu disse? Porque às vezes ela não entendeu, ou muitas vezes você falou e ela está com a cabeça lá em outra coisa. Então você falou e a sua palavra se perdeu. Então é importante educar, treinar e ter certeza que a criança entendeu. Nós não podemos disciplinar uma criança que não entendeu o que você quis dizer. Então, o pai e a mãe precisam ter a certeza de que realmente a criança entendeu. Tinha um irmão lá em Brasília e eu gostava muito dele. E eu era jovem naquela época, ele era bem mais velho. E ele dizia: olha, eu fui criado que nem batata. Meus pais tiveram muitos filhos e cada um se virava. E ele sofreu muito com tudo isso, porque sentiu apenas mais como se fosse um saco de batatas, onde as batatas são espalhadas e como se não fosse algo de valor. Mas então você deve ensinar de modo que a criança entenda. É quase que um ensino personalizado. Você vai dizer: isso dá trabalho? Claro. Se você quer ter filho, você tem que saber que vai ter trabalho. Bem, se a criança entendeu o que você disse, ela deve obedecer. Se ela errar, você deve corrigir. O que é corrigir? Olha, você não fez exatamente como deveria. Aí você vai repetir o ensino e tenha certeza novamente que ela entendeu agora, porque talvez ela não tenha entendido como você pensou ou pareceu que ela tivesse entendido.
Então, se ela errar, ela deve ser corrigida e novamente instruída. Se ela errar pela terceira vez, ela deve ser novamente repreendida, instruída, advertida de que a correção virá agora, se ela errar. E a correção agora é o castigo. Quando ela erra pela terceira vez, ela deve ser punida, castigada, ela deve perder um privilégio. E hoje é proibido falar sobre isso, disciplinada com a vara, se for necessário. Então, nós temos aqui nesse texto de Hebreus 3 níveis de disciplina. Veja aí, Hebreus 12, 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção. O que é correção? O filho vai estar fazendo uma coisa errada. Você vai lá e fala, olha, não é assim, é desse modo. E vai explicar por quê. Eu sempre quis ter... Bom, eu vou explicar depois. Então, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido. Aí é a segunda fase. Você corrigiu, a criança voltou a errar, então ela é repreendida. E o texto continua. Eu vou ler novamente. Filho meu, não despreze a correção. Primeiro nível. Que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido. Segundo nível. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem ele aceita. Então, o terceiro nível é o castigo. Eu já contei para vocês, quem está aqui há mais tempo, muitas vezes minha mãe ou meu pai me punha de castigo no canto da parede, assim. Não podia olhar para nada, era só no canto da parede. Olha, era ruim ficar ali, viu? Às vezes eu preferia apanhar, mas ficava ali muitas vezes 15, 20, 30 minutos ou mais. Né? Pode ser uma coisa assim mais branda, mas eu já apanhei muito, viu? Eu não esqueço de uma cena, 2 cenas. Meu pai foi me buscar na rua, porque naquela época a gente brincava na rua com as crianças que moravam na redondeza. E meu pai mandou eu vir, eu não vi, uma vez, 2, e ele foi me buscar. Eu morava num sobrado, embaixo tinha umas lojas e a gente morava em cima. Era uma escada íngreme. E ele subiu a escada, ele ia batendo, pum, 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 na escada toda. Eu falo, tá doendo, ele pum, 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 mas olha... Era um chinelão enorme. Eu era criança e aquele chinelo parecia um troço do outro mundo, porque era enorme. Né? Tá. Outra cena. Nós morávamos num outro local e tinha um pé de abacate. E meu pai correu atrás de mim, eu subi nesse pé de abacate. E não descia de lá de jeito nenhum, que eu sabia que ia. Depois minha mãe falou, seu pai está na cama. Porque ele ficava muito alterado emocionalmente quando fazia essas coisas. E muitas vezes ele nos disciplinou irado. Mas ele nunca disse nada, ele só usava o chinelo mesmo. Já apanhei de escova, tinha uma escova, antigamente as escovas eram largas,
escova de roupa, tinha um cabo, apanhei muito ali. Depois meus pais ficaram mais idosos, então eu apanhava da minha irmã mais velha. Porque ela achava que minha mãe já estava muito mole. E estava mesmo. Era mais vó do que mãe. Mas eu procurava ganhar tempo. Eu dizia, me explica por que eu vou apanhar. E com isso eu ganhava tempo, esperava que ela abrandasse a pena, né? Mas depois vinha, ela batia mesmo para valer. Essa irmã já está na glória. Mas então o primeiro nível é a correção, o segundo nível é repreensão, o terceiro é o nível castigo. Eu tenho pouco tempo. Provérbios 3:24 diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. A vontade da criança tem que ser quebrada, não o espírito, diz alguém que eu não me lembro o nome agora, quero lembrar, não. Se não me engano, é a esposa do John Wesley, mas não sei se é ela mesmo, não. Mas, então, você não pode quebrar a iniciativa da criança, mas você tem que quebrar a vontade dela. Isso chama quebrantamento. Como é que é quebrantado o coração da criança? Através desses 3 níveis. E Provérbios 22:15, a tolice, a insensatez, diz outra versão, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 23:13, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Se a criança não é devidamente disciplinada, ela vai aprender a fazer o que é errado. Nós temos aquela questão de pais hoje perguntar aos filhos o que devem fazer. Os filhos devem aprender com os pais o que devem fazer. É o pai que deve dizer para o filho o que é certo e o que é errado no conceito que ele entende da palavra de Deus. E hoje, o filho, eu não quero ir à igreja. No meu tempo não tinha disso, não. Eu não sei porque, se o filho está debaixo da sua casa, do seu teto, você é responsável diante de Deus. E ele não tem que ter vontade, querendo ou não, vai. Eu já contei aqui muitas vezes que Billy Graham tinha 18 anos de idade, morava numa fazenda, e o pai o obrigou a ir num culto que ele não queria ir. Foi obrigado. Ele chegou, só tinha um banco, o banco da frente, ele sentou no primeiro banco. E foi naquela noite que ele teve um encontro com Deus. A mensagem tocou o coração dele, ele se converteu, se arrependeu da sua rebeldia e veio ao Senhor. Agora, tudo isso tem que ser feito com sabedoria, com bom senso, para que você não irrite o seu filho, não cause ira nele. É um processo. Nós não terminamos, mas eu só quero rever os 2 primeiros mandamentos. Nós temos aqui 3 mandamentos, nós já vimos os primeiros. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira. O segundo, e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina do Senhor. Falta um terceiro, que nós vamos ver, se Deus permitir, no próximo domingo.
Criar filhos não é brincadeira. Esse é o título de um livro que eu já li há muitos anos atrás, mas me lembro do título. Então não é uma coisa fácil, mas é algo que vale a pena, porque a Bíblia diz que você deve ensinar a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dela.